Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Eu queria fazer uma divulgação de um livro, já que o pessoal perguntou para mim. Este homem aqui foi um grande sábio, e no meu entender, um grande profeta. Claro que eu não estou usando o sentido do profeta num sentido específico ou bíblico, mas sim um profeta no sentido de prever a modernidade no seu pior estilo, por assim dizer. Esse sujeito se chama nada menos do que o Papa Leão XIII, né? Aqui você pode encontrar na Paulus os documentos da Igreja Católica e tem aqui o documento do Papa Leão XIII, né? Papa Paulo, que é Papa Leão XIII. Existe uma encíclica que me chamou muito a atenção. Oh meu Deus, esse livro está num péssimo estado. Mas sim, me chamou tanta atenção que foi a encíclica Humanum Genum. Ah, Jesus, que saco. Sim, Humanum Genum, né? Que foi publicado, né? Porque o Papa Leão XIII é um Papa do final do século XIX, né? Um homem que viveu muito, né? Viveu até... Ele nasceu em 1810 e viveu até 1903, né? Ou seja, o cara viu as guerras napoleônicas, viu toda a mudança da sociedade católica para a sociedade do liberalismo. E o que essa encíclica chamada Humanum Genum fala, né? Que foi publicada no dia 20 de abril de 1884. Ele fala sobre a maçonaria. Eu não vou aqui levar o mérito da discussão sobre o que é a sociedade maçônica em profundidade. Eu precisaria de um pouco mais de dados sobre isso. Mas o que me chama a atenção quando o Papa fala sobre os maçons é que é aquela ideia da visão naturalista de sociedade, né? A visão de que não existe ordem transcendente, né? Que toda ordem é imanente, é imanentista. E se você analisa bem, hoje em dia mais do que nunca, essa visão naturalista da sociedade, que concebe o homem apenas dentro do ponto de vista material e terreno, é um lugar comum em qualquer discurso da atualidade. Ou seja, em outras palavras, o que o Papa está denunciando aqui é que hoje em dia, mais do que nunca, nós temos uma realidade pautada pelos modelos maçônicos de pensamento. Ou seja, pelo modelo naturalista, pelo modelo imanentista, pelo modelo que nega a transcendência, ou que Deus praticamente é apenas um Deus da natureza, dentro das coisas, né? Então quer dizer, então ele faz aqui uma defesa muito grande da tradição católica frente a essas concepções maçônicas, que dentre outras coisas também você vê a questão do Estado laico, por exemplo. Quando você vê que hoje em dia o Estado laico é um consenso entre as pessoas, não existe ninguém que critique seriamente o Estado laico, ou o que significa a laicidade do Estado, nós sem percebermos as origens históricas dessa visão, por assim dizer, ela está muito atrelada ao conceito da maçonaria. Ao conceito da maçonaria que coloca as religiões no mesmo plano, enquanto o esoterismo maçônico está acima de todas as religiões. Tanto é verdade que a maçonaria tem elementos de várias religiões. E dependendo dos círculos maçônicos, porque a maçonaria, ela não, ao contrário do que se imagina, a maçonaria é uma instituição dividida, muito dividida, inclusive ateus, ou até materialistas, ou então panteístas, né? Então quer dizer, então você vê que toda a política de descristianização da sociedade, de certa forma, tem um grande legado da maçonaria. E essa descristianização, ela se reflete no que culturalmente? É isso que nós temos que entender. Ela se reflete no que? Na separação entre a igreja e o Estado. Separação institucional, ou seja, o Estado não reconhece nenhuma autoridade religiosa. Se, na melhor das hipóteses, ele mesmo já se torna uma autoridade religiosa, né? Porque ele mesmo, em último caso, ele tem o poder de decidir tudo, né? E você vê que além do Estado laico ele se colocar como, né, um elemento que está acima de todas as tradições religiosas, católica, judaica, sei lá, muçulmana, protestante, ou seja, enfim, ele se coloca acima de todas as tradições religiosas em nome de uma tolerância universal.
Por outro lado, ele implanta também uma cosmovisão em nome dessas religiões. Ou seja, religião já não é mais um elemento público. Religião é um elemento privado. O elemento público é o conceito naturalista. Ou seja, só algo que é visto no âmbito da razão e de uma razão humana e visto dentro de uma concepção naturalista, ou seja, da natureza, ou seja, da ordem natural, é que pode ser aceito como visível, como palpável. Ou seja, a ordem sobrenatural é previamente negada. Ainda que se acumule todas as evidências históricas do mundo sobrenatural, esse mundo sobrenatural simplesmente é jogado na lata do lixo. Ou melhor, se existe uma ordem sobrenatural dentro dessa concepção laicista, ela é uma concepção materialista. Ou seja, a matéria começa a ganhar os atributos divinos, uns atributos panteístas. É só você observar, por exemplo, um debate que eu tive com um idiota. E vamos ser sinceros, né? Nós vivemos a revolução dos idiotas na nossa época, né? Como já dizia o Nelson Rodrigues. Um sujeito chamado entre aspas, né? Porque ele não se identifica. Ele diz que eu me escondo porque eu mandei ele tomar no cu em plena... Mandei ele pra puta que pariu, tomar no cu em pleno debate, mas ele diz que eu me escondi, que eu fugi do debate, quando na verdade eu já vi que não teve debate, porque ele não deixava eu falar. É um sujeito chamado ciclista cético, que poderia também ser chamado de ciclista idético, que dá no mesmo. E esse sujeito, você vê que toda a estrutura do pensamento dele é baseada no naturalismo puro. No naturalismo e no materialismo puro. Mesmo que ele não consiga, de forma muito lógica, defender a perspectiva dele materialista. E a grande maioria dos materialistas não consegue. Isso que é o problema, né? A grande maioria não consegue. Mesmo um cara como o Barão de Roubar, que escreveu um livro chamado Tratado sobre a Natureza, e que dizia que tudo era emanado da matéria, né? Quer dizer, que não existia Deus, né? Quer dizer, ele só faltou divinizar a matéria. E depois o Roubar com certeza deu substrato a Marx, a Augusto Comte e todos esses caras. Você percebe que, de alguma forma, essa concepção ela é um elemento hoje dominante da cultura ocidental. E, segundo o Papa Leão XIII, tem um grande contributo da maçonaria. E não deixa de ser verdade. Porque a maçonaria, em todo o século XIX, combateu virulentamente a igreja. Todas as grandes revoluções liberais do século XIX, elas são revoluções laicistas. Você imagina, por exemplo, uma sociedade como a espanhola, como a portuguesa, até mesmo como a brasileira, embora no caso do Brasil a maçonaria tinha tanta força dentro da igreja que acabou, inclusive, transformando a igreja num mero instrumento do Estado. Só na República Brasileira, com a separação da igreja do Estado na República, é que a igreja começou a ganhar uma certa identidade. Porque o que acontecia com o Império? Você tinha muitos padres maçons. Porque, infelizmente, o mal do padroado português é que o Estado começou a suplantar a igreja. E isso muito antes até do Marquês de Pombal. Só que o Marquês de Pombal foi muito mais radical, né? O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, expulsou a educação católica da vida política portuguesa, da vida social brasileira. E não é por acaso que hoje, se nós temos uma deficiência da formação católica, ela se deve muito à intervenção estatal dentro da igreja. Ou seja, a intervenção tanto estatal na época do Império Português, que começou a enfraquecer o poder da igreja com o regalismo português, com o padroado português, como também na época do Império. Na época do Império também a igreja, se você analisar bem, assim, a vocação eclesiástica propriamente dita, ela acabava se confundindo com uma carreira política. E isso acabou tornando o catolicismo brasileiro um catolicismo muito formalista e muito pouco doutrinário. É algo que, por exemplo, não aconteceu na Espanha, porque apesar da Espanha ter uma igreja ligada ao Estado, mas a tradição espanhola era muito mais forte, né? Porque a igreja teve muito poder na Espanha. Tanto poder na Espanha que os reis ficavam pianinho com os bispos, né? Com os bispos, arcebispos, etc. Então havia uma simbiose realmente profunda entre igreja e Estado, né? Aquela simbiose ideal que se exige dos Estados católicos e que inclusive Leão XIII escreveu, né? Uma encíclica sobre a Constituição dos Estados Católicos. Mas o que acontece muitas vezes é que você percebe que as revoluções liberais no século XIX elas foram extremamente hostis à igreja, elas foram extremamente hostis à sociedade católica e lenta e gradualmente elas começaram a destruir, né, os direitos da igreja. Os direitos da igreja para estatizar todo o resto da vida social.
Existe uma coisa que você, por exemplo, com certeza muitos estudantes de direito provavelmente vão ouvir o meu vídeo. Vocês com certeza estudaram sobre o constitucionalismo moderno, né? Que o pessoal enche a bola, porque se criou uma carta constitucional contra os reis absolutistas e blá blá blá, né? Ou então que a Constituição remonta à Carta Magna Libertatum de 1215, né? Quando se impor. Quer dizer, e detalhes, se fazem com equiparações que são completamente diferentes. O constitucionalismo moderno é completamente distinto do constitucionalismo medieval. Inclusive, se a gente analisa bem, um dos poucos constitucionalismos que nós encontramos que remontam mesmo a uma tradição medieval, com certeza é o constitucionalismo inglês. Esse sim pode dizer que é um constitucionalismo medieval. Por quê? Porque ele não tem, conforme a mentalidade francesa, de você escrever uma carta, né, como nós temos no Brasil, ou seja, uma carta que de cima para baixo que reestrutura todo o Estado. Isso é uma criação da Revolução Francesa e também da Revolução Norte-Americana. Embora nós podemos reconhecer que a Revolução Norte-Americana ela tem um benefício, porque pelo menos quando a Constituição Americana ela foi escrita, ela foi, quer dizer, as localidades foram consultadas e na verdade o que eles fizeram? Eles escreveram numa carta constitucional aquilo que já era tradicionalmente costumeiro na sociedade americana. Ou seja, ao mesmo tempo que eles queriam unir as 13 colônias numa nação, ou seja, pelo menos num poder central chamado União, mas as autonomias locais, ou seja, as autonomias federativas foram formalmente preservadas e foram legalmente, né, e funciona mesmo, né? Mas por quê? Porque essa Constituição foi feita tendo em vista a tradição. É diferente do constitucionalismo da Europa Central, ou seja, da Europa continental, do constitucionalismo francês. O que é o constitucionalismo francês? É simplesmente uma constituição idealista, uma constituição racionalista, que é feita de cima para baixo e ignora que existem instituições intermediárias na sociedade. E há um processo gradual de estatização da sociedade política. Isso aconteceu tanto na França, como aconteceu em Portugal, como aconteceu em Espanha, né? Em Espanha também, em Itália, na Alemanha, enfim, quer dizer, você vê meia dúzia de burocratas iluminados, né, que se reúnem para dizer que são representantes do povo, naturalmente que o povo não foi consultado, as localidades da França não foram consultadas, as corporações francesas, porque as representatividades do antigo regime eram diferentes da a representatividade francesa moderna, do tipo da Revolução Francesa, ou do tipo da inspiração russoniana, né, que é basicamente a tônica da coisa. Então, quer dizer, de uma hora para outra, um centro chamado Paris chega e diz assim: nós vamos decretar a constitucionalidade do Estado, ou seja, a estrutura de poder do Estado. E essa estrutura de poder do Estado sem envolver ninguém, né, que seja de fato representado. Se vocês analisarem o que é a mudança constitucional, e vocês vão perceber isso, e a gente vai tocar no assunto do Leão XIII, o constitucionalismo moderno é uma das coisas mais autoritárias que existem, uma das coisas mais monstruosas, mais bizarras que podem existir. E eu digo nisso porque quando você vê que um país como o Brasil, um país republicano, que teve pelo menos 6 constituições, se não me engano, né, o Brasil que desde 1824, né, que foi a Constituição de 1824, até a Constituição de 1988, deixa eu ver, 1824, 1891, 1934, 1937... 1960, 1946, 1967, 1967 e 1988. Quer dizer, foram 7 constituições. O que significa a Constituição? A Constituição é basicamente a mudança radical da estrutura política do país. Uma das mudanças mais radicais que o Brasil já teve nesse aspecto constitucional foi a República. Ou seja, toda a sociedade brasileira foi desenhada dentro do sistema monárquico. Dentro do sistema monárquico constitucional, tá? Em 1824 havia uma sociedade consolidada nessa estrutura de poder, e você tem o golpe republicano, e nesse golpe republicano, golpe maçônico para variar, ele simplesmente reestrutura e remodela todo o Estado de uma forma completamente diferente daquilo que a sociedade almeja, como aconteceu no caso do federalismo no Brasil em 1891. Ou seja, o federalismo no Brasil acabou criando um fenômeno bizarro, que é o fenômeno do coronelismo. Ou seja, cada estado tinha uma família que mandava e desmandava na localidade, e eles tinham plena autonomia em relação ao centro.
Então, quer dizer, você vê que uma Constituição que é pura imitação da Constituição americana, né? Ah, não, poxa, nós temos que, na cabeça do urso sábio, né? Dos ursos sábios da Constituição de 1891, basta a gente criar uma Constituição norte-americana para que nós nos tornemos uma nação liberal, civilizada, norte-americana. Então fizeram isso. No final deu uma cagada. E até hoje a República nunca conseguiu se estabilizar politicamente, né? Principalmente porque, se vocês analisarem bem, o elemento que estabilizava o país até de 1824 até 1891 era a monarquia. Depois que a monarquia saiu, meu filho, quem é que hoje em dia tenta estabilizar esse país, né? Pelo menos até no decurso de 100 anos de república, simplesmente é o exército brasileiro. Mas enfim, aí você já viu a merda que é. Mas voltando ao fato, a figura de Leão XIII, e a Leão XIII acompanhou todos esses processos. Se a gente analisar hoje, que nós somos hoje em dia uma sociedade secular, uma sociedade que não tem mais religiosidade, ou pelo menos a religiosidade é uma religiosidade difusa, confusa, né? A religiosidade é individualizada, enquanto o Estado secular se coloca como onipresente culturalmente, politicamente, etc. Nós podemos dizer que Leão XIII era um profeta. Ele soube realmente tocar como poucos em sua época nas mazelas da sociedade moderna, nas mazelas da sociedade liberal. Ou seja, uma sociedade sem espiritualidade, uma sociedade sem convicções transcendentes, é uma sociedade que está decadente. A Europa é uma sociedade decadente, uma Europa que não tem mais energia na Europa, não tem mais aquele elemento motivador, criador da Europa. Muito pelo contrário, o secularismo lá é basicamente uma idolatria do poder estatal. Uma idolatria por quê? Porque não existe mais valores transcendentes. Basta que os grupos de pressão se imponham sobre outros para que imponham também suas diretrizes. E o que é hoje em dia essas ideologias de que nós chamamos de globalistas, né? De entidades internacionais que querem impor uma nova ética mundial, uma nova cultura, uma nova concepção familiar, uma nova concepção de vida, de direitos, que na verdade são contra direitos, são antifamiliares, são anti-tradição como um todo. O que é isso, basicamente? É a supremacia do Estado sobre o indivíduo. E mais, é a supremacia dos grupos políticos que têm poder político e econômico sobre aqueles que não têm poder político e econômico algum. E o argumento para isso é o argumento justamente da força e do arbítrio. E veja, isso não seria possível se nossa sociedade não se descristianizasse. E essa descristianização, de alguma forma, tem, na maçonaria, o seu grande débito. As revoluções liberais que surgiram no século XIX e depois as revoluções socialistas, elas têm, nos elementos da maçonaria, uma grande força. Porque a maçonaria é uma entidade potencialmente revolucionária. Potencialmente não, ela é essencialmente revolucionária, ela não é potencial não. Ela pode ser potencial no âmbito da prática, né? mas enquanto mentalidade ela é essencialmente revolucionária. E você vê que os estados modernos são estados maçônicos. São estados de estrutura maçônica. E quem mostrou isso? Santa Madre Igreja Católica. E de tal maneira que, hoje em dia, essa mentalidade maçônica dominou de tal forma a sociedade civil, que até a igreja ela ficou acuada. Porque se você pegar as encíclicas papais do século XIX, do século XX, pelo menos até o Concílio Vaticano II, meu amigo, a igreja não refrescava mesmo, mas metia pau mesmo, não tinha medo de falar a verdade. Hoje em dia o que acontece? Uma vez eu estava até conversando com um senhor muito simpático, folclorino inclusive, dos folclores, né, da Chiara Lubitsch, que eu particularmente não gosto muito, que eu estava falando sobre essa questão do católico ser hoje em dia um bicho extremamente frouxo, né, não defender certas verdades religiosas. Aí o cara falou assim, não, mas a gente não pode ser muito radical, porque o pessoal vai ficar com uma cara feia pra gente. Esse meu filho, olha, eles já estão com cara feia, não adianta você ser bonzinho. Quanto mais você é bonzinho, mais ele vai atacar você. Eu acho que você tem que mostrar dureza. Claro, a gente tem que mostrar compaixão, a gente tem que entender as circunstâncias da nossa época e tal, né, as limitações da nossa época, mas eu acho que tem que se defender as coisas de uma forma correta, de uma forma verdadeira e de uma forma autêntica. Então, quer dizer, você vê que até nos meios católicos, as pessoas elas estão com receio de questionar esse modelo.
para não parecerem intolerantes, para não parecerem fanáticos e não sei o quê. Quando na verdade o que eu estou colocando aqui é algum ato de fanatismo? Naturalmente que não. Eu não quero que volte um sistema de repressão política que mande hereges para fogueira. Longe de mim isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu não acho que esses métodos sejam também saudáveis. Né? Acho que é muito pelo contrário. Eu acho que há outras formas mais inteligentes, inclusive, de defender a fé e a ortodoxia. Tá? Apesar de que, dentro do contexto da época, dentro das circunstâncias particulares, embora não sejam justificáveis, eu não justifico isso, mas eram até compreensíveis, mas não eram justificáveis. Né? Apesar dos exageros, dos excessos que houve, que eram realmente excessos extremamente terríveis. Né? E que, inclusive, a igreja condena esse tipo de excesso. Né? Mas, fora isso, a nossa sociedade moderna também não é tão melhor assim, não. A sociedade do século XX, que é a sociedade do secularismo, é também a sociedade de Auschwitz, a sociedade de Colima, a sociedade dos gulags, a sociedade dos campos de concentração, dos campos de extermínio, de matança desenfreada de pessoas. Né? A sociedade da idolatria do Estado total, do Estado gigantesco, né? Dentro de uma metafísica, que é uma estrutura metafísica, embora se tente se negar como tal, que coloca a matéria e o natural acima do sobrenatural. Que esse natural não tem uma ordem reconhecida, visível. Né? Ou então essa natureza, digamos assim, é uma deusa Gaia, né? que ela acaba sendo extremamente destrutiva e arbitrária, inclusive. Então você vê que grande parte dessas filosofias, naturalmente, se deve a essa concepção naturalista. E eu fiquei impressionado que onde essa concepção naturalista surge, claro, o iluminismo contribuiu, né? Inúmeros fatores contribuíram para, para a gênese dessas ideias, e isso seria também um outro vídeo, uma outra explicação, mas em contrapartida eu fico vendo um Papa como Leão XIII tendo a enorme lucidez de adivinhar como certos grupos, né, de alguma forma foram responsáveis pelo decréscimo da nossa civilização.